Aqui é o canal do Comum. Fazer um vídeo aqui retornando para casa. Falar sem pauta, uma pauta definida para tratar. O dia hoje foi quente, hein? Cansativo. Bom, vamos lá. Vou falar sobre economia inicialmente. Gostaria de saber de vocês o que vocês estão achando, principalmente os petistas, o que eles estão achando da economia, do desempenho econômico nesse governo Lula. Eu vou ser muito sincero, tá o que eu esperava, que ia ser péssimo. O Lula nunca se preocupou com a economia mesmo. Ele sempre se preocupou com uma mata, sempre se preocupou em colocar os apaniguados políticos dele em cargos chaves em estatais para poder mamar. Então eu não estou surpreso. Eu gostaria de saber a opinião de quem se iludiu, de quem apoiou esse governo no período de campanha. O pessoal que falou tão mal do Bolsonaro aí, para mim o governo Bolsonaro foi um governo muito bom no sentido de tributário, principalmente. Foi o único governo que eu vi até hoje que mexeu em tributação, isenção de imposto para baratear produto, que são produtos essenciais do dia a dia, como combustível, medicamentos e alguns outros. Liberdade econômica foi pauta principal dentro do governo Bolsonaro. E dizer que o governo Bolsonaro não foi um governo melhor do que está sendo Lula e melhor do que foram os governos anteriores do Lula, do PT, eu fico imaginando a cara de tacho que deve estar dessa gente que votou no Lula. Sinceramente, eu não sei o que eles esperavam. Eles quiseram tirar o Bolsonaro por causa de uma postura que eles achavam que não era adequada. É aquele jeitão de tiozão do Bolsonaro. Ele fala grosso. Ele é grosseiro. Ele é grosseiro com a imprensa. Nossa, como se a imprensa também fosse um bando de santo, né? Um bando de gente pura, última reencarnação deles na Terra. Eu vejo a mídia se esforçando muito mesmo, para poder sustentar esse governo através de mentiras. Estão sendo muito bem pagos para isso, né? E quanto mais o governo dá errado, provavelmente mais caro eles devem cobrar para manter esse governo, né? A mídia em si, ela se tornou uma assessoria de marketing do governo. Então, você pode ter certeza, tudo que a mídia fala, com certeza está acontecendo ao contrário em relação às medidas do governo, à economia, ao que o governo quer para o país de uma forma geral. Se a mídia fala que o governo quer o bem dos pobres, você pode ter certeza que o pobre vai ser o que menos vai ser pensado nesse governo. Se a mídia fala que o governo pensa em segurança pública, você pode ter certeza que o governo Lula não pensa nada em relação à segurança pública. Se a mídia falar que o governo Lula pensa em economia, em ter uma condição econômica melhor para o país, você pode ter certeza que ele não está pensando em nada disso, muito pelo contrário. Ele está pensando nele, eles estão pensando neles. Aparelhou todas as estatais que no governo Bolsonaro estava dando lucro, hoje só dão prejuízo. A gente pode ver agora pelos Correios, estão dando prejuízo em 2 anos de governo Lula. Tá tendo um baita de um prejuízo. Petrobras
e mais um monte. O Lula fez questão de trazer de volta as empreiteiras para perto dele, os irmãos batistas, tá tudo se repetindo. A gente tá passando por um atraso de 20 anos com esse governo aí. As pessoas insistem em acreditar em fórmulas que já deram errado. E comprovadamente deram errado. O pessoal pode falar aí que houve fraude nas urnas. Eu não acredito que houve fraude nas urnas. E eu acredito que ele teve uma votação expressiva mesmo. Pode ter acontecido compra de voto, mas nas urnas eu não acredito em fraude, não. Mas eu te falo, seria, mesmo que o governo Lula tivesse perdido nas eleições e tivesse tido, por exemplo, 20% dos votos, eu ficaria muito decepcionado com o Brasil. Eu já ficaria, mesmo o governo Lula tendo perdido. Porque um cara desse é pra não ter nenhum voto. Não é pra ter nenhum voto. Como que você vai confiar? Como que você vai dar um voto de confiança pra um cara que fez o que fez, jogou o Brasil na lama? E as pessoas insistiram em votar nele. E eu acho que o brasileiro, ele gosta de ser enganado. Ele gosta, ele sente prazer nisso. E no Brasil não falta gente, o que não falta é gente para enganar. De todas as classes sociais tem gente que gosta de ser enganada e procura motivos para ser enganada. Viu? Então, agora os índices econômicos estão indo pro buraco, a inflação está explodindo, e eu duvido que a inflação, tá claro, né? Tá claro que a inflação que eles divulgam é muito menor do que a inflação real. Quando você vai no mercado, você observa isso. Você observa que a inflação é muito maior. Cada mês que você vai no mercado, você compra menos coisa com a mesma quantidade de dinheiro. Eu não me conformo que as pessoas acreditaram que o governo Lula poderia avançar com o país de uma forma positiva. Ele está avançando com o que há de pior. E geopoliticamente, o Lula, ele se alia com o que há de pior no mundo. Rússia, Venezuela, China, com o que há de mais ditatorial ele se alia. Com ideologias mais ditatoriais. Então a gente não consegue ver uma projeção positiva para o Brasil no cenário atual. E ainda com o risco disso aqui se tornar mesmo uma ditadura, né? Que já estamos no caminho, né? Já estamos no caminho, com o STF aplicando medidas aos moldes de 1964. Quem duvida que isso aqui está indo para um caminho de ditadura? Quem está se beneficiando com isso só pode ser esse tipo de pessoa que acredita que nós estamos indo para uma ditadura. Quem está se beneficiando não acredita nisso, porque pode ter certeza, tem gente se beneficiando com isso. Tem bastante gente se beneficiando com isso, não a maioria, mas uma boa parte que compõe ali uma elite aristocrática no Brasil, que tem poder de influência, poder de pressão e que age nas sombras, está se beneficiando com isso. Então a gente acaba não criando expectativas positivas em relação ao Brasil. A gente só vai tocando o barco um dia após o outro e tentando salvar o nosso. E a gente tem que buscar isso. Vocês têm que pensar em vocês, na família de vocês e construir a vida de vocês. Construir a vida de vocês. Pensem em vocês.
quando eu digo assim, pensem em vocês, eu não estou falando para vocês serem, não praticarem a caridade cristã, tá? Pratiquem a caridade cristã, mas sempre pensando em vocês também, assim, no crescimento, no progresso e na prosperidade de vocês. Porque a política do Brasil não dá expectativa de se tornar algo bom, o país se tornar algo bom. E você, quando a gente conversa com as pessoas no dia a dia, você vê a pluralidade de opiniões. Aqui na minha cidade tem bastante esquerdista. Então se observa nas redes sociais da cidade, né, de notícia da cidade, quando essas redes de notícias publicam coisas negativas em relação ao governo Lula, sempre tem gente indo lá defender, falando que o Lula projetou internacionalmente o Brasil, que deixou de ser um par internacional, que as medidas econômicas estão corretas. Então você observa que a total falta de informação das pessoas, o total descolamento com a realidade, ou de desonestidade, ou pura desonestidade, ou tá num cargo comissionado, ou... Apesar que a minha cidade aqui não foi o PT que ganhou nas eleições para prefeito e vereador, né? Então não é essa parte de cargo comissionado. Ou, às vezes é um funcionário público que se beneficiou muito na era do governo do PT e hoje, sei lá, às vezes está colhendo algum fruto de alguma coisa, apesar que o governo do PT tá fodendo todo mundo, né? Acho que só funcionário público de alto escalão que tá ganhando, tá se dando bem com o PT. Porque professor, todo tipo de funcionalismo público de baixo escalão tá se fudendo. Esse pessoal que ganha menos de 10 mil reais aí, mas eles não largam a convicção deles, né? Porque também eles passaram tantos anos acreditando no PT, talvez depois de tantos anos seja tarde largar olhar para trás e falar assim, nossa, eu tava errado, eu errei em votar no PT de novo. E dar o braço a torcer nessa altura da vida para eles deve ser muito difícil. Talvez seja isso também. Então é difícil convencer as pessoas. E as pessoas não querem estar erradas, mesmo que o erro delas seja assim gritante, seja evidente, tenha causado muito problema. E ninguém quer estar errado. Vamos ver se em 2026 a gente muda esse cenário. Se Deus quiser, a gente muda esse cenário, coloca uma pessoa de direita, ideologicamente alinhado com pautas mais liberais para o mercado. Liberais, quando eu digo liberais mesmo, não liberais da Faria Lima ou tipo João Amoedo, essas coisas, não. Assim, liberdade de mercado realmente, que é o que movimenta uma economia forte, que tem uma pauta de menos burocratização, de dar liberdade para as pessoas trabalharem livremente, um meio que venha com propostas de desregularização, porque toda regularização você pode ter certeza, vai regulamentar um nicho, uma fatia de mercado que até então não tinha uma regularização específica. Você pode ter certeza que ali está se criando uma reserva de mercado. Assim como foram com os frigoríficos antigamente, cada selo de governamental é um absurdo para um frigorífico menor implementar o que o governo pede, e isso só cria uma reserva de mercado para grandes frigoríficos que já estão muito estabelecidos, como foi o caso da JBS. A JBS, com essa proximidade enorme com o governo Lula,
criou uma reserva de mercado enorme, onde eles dominam o mercado de carne aqui no Brasil. E outras coisas também, né? Então, vamos ver em 2026 como vai ser. Vou tentar fazer um vídeo sobre uma fala do Lira que eu vi hoje a respeito do Bolsonaro, que para a direita não há outro candidato que não seja o Bolsonaro a concorrer às eleições em 2026. Então talvez já esteja sendo feito um arranjo para em 2026 o Bolsonaro retornar elegível. E eu quero fazer um vídeo também a respeito de toda essa parte de inquérito, de golpe contra o Bolsonaro e o que eu acredito que esteja acontecendo, fazer uma leitura desse cenário, falando o que talvez esteja acontecendo em relação a esses inquéritos, que tipo de pressão eles querem exercer sobre o Bolsonaro para 2026, já avisando as eleições de 2026. E eu tenho uma visão que, bom, pelo menos para mim é muito interessante e faz sentido. E assistindo uma live do PCO, com o presidente do PCO, ele diz isso também, que existe uma pressão sobre o Bolsonaro para capturar o capital político dele. O capital político do Bolsonaro é muito forte. O pessoal acredita que o cara está em decadência. Não, o cara está em stand-by. Ele está num momento da carreira política dele que pode não parecer, mas ele está muito forte, e não só no sentido de eleitorado. Não, ele tem uma massa eleitoral que ele pode transferir para quem ele quiser, a qualquer momento, basta ele querer. Mas só que eles perceberam que o quê? Não adianta se aproximar do Bolsonaro e tentar capturar essa massa eleitoral à força, como outras pessoas fizeram, como Dória tentou fazer, como Caiado tentou fazer, como o pessoal do PSL tentou fazer logo no início do governo do Bolsonaro em 2019, 2018, 2019. Não adianta capturar esse eleitorado à força. O pessoal percebe, o pessoal entende isso como uma traição ao Bolsonaro. Entendeu? Então, vou tentar fazer um vídeo sobre isso. E vamos ver no que dá. Porque eu ainda vejo o Bolsonaro, e eu acredito que boa parte do eleitorado dele vê ele assim, como um cara que não conseguiu mostrar tudo que podia, o potencial dele governando, porque houveram muitos empecilhos. Houve uma guerra política muito grande ao Bolsonaro para não deixar ele governar e melhorar o país. E o Brasil é um país que não precisa muito para melhorar. São pequenas medidas pontuais que fariam o país melhorar muito. Mas só que isso mexe com a esfera de poder de muita gente. Eles não querem largar esse poder. Eles não querem largar esse poder, e faz sentido. Essa elite, ela se sente ameaçada com o Bolsonaro. E a esquerda, ela tem perdido força, ela tem perdido eleitor. E isso se mostrou nessas eleições de 2024. A esquerda não foi a vencedora em relação a prefeituras e vereanças. Ela não foi. Mas o PSD ganhou bastante. Ganhou. Mas a direita cresceu muito. Ela cresceu muito. Ela mostrou uma força que eles não esperavam. Eles esperavam ter acabado com a imagem do Bolsonaro em 2024. E isso se provou o contrário. O Bolsonaro está forte e quem ele indica vence.
Vou fazer um vídeo com mais calma a respeito disso, falando sobre isso, sobre o potencial da direita. E a direita ela tem que amadurecer muito em relação à criação de base. Esse ano foi um divisor de águas nisso, mostrou que a direita tem condição de se organizar e criar uma base eleitoral para avançar dentro da política. Vou ficando por aqui. Quem puder, curte, compartilha, comenta para ajudar a engajar o canal. Vou postar esse vídeo cru. Talvez eu acho que eu nem ponha thumb. Beleza? Valeu, gente. Obrigado.